Preste atenção, olha como o jogo de hoje está sendo tratado em Assunção, no Paraguai. Clima de final, decisão, jogo importantíssimo pela Copa Sul-Americana. Tenho absoluta convicção que alguns jogadores do Vasco sairão hoje do estádio Defensores del Chaco mais cientes do que é uma competição dentro da América do Sul. Estádio inteiramente lotado, pressão absurda da torcida adversária. Nesse clima, o Vasco precisa ao menos empatar para chegar com mais calma no Rio de Janeiro e encarar o último jogo em São Januário diante de um já eliminado Barracas Central, com grandes chances de avançar para a fase oitavas de final. Vamos falar sobre isso? Vasco e Olímpia dividem a liderança do grupo G, sendo que o Vasco, no critério de desempate, está na primeira colocação. Se o Vasco empatar hoje com o Olímpia, ele se mantém na primeira colocação, basta ao Vasco vencer o Barracas Central na última rodada em São Januário, o Barracas Central que já está eliminado da competição fruto da derrota de ontem para o Audax. O Olímpia precisa vencer para se isolar na liderança, jogar a última partida contra o Audax, e aí um simples empate basta para que o Olímpia avance para a fase oitavas de final. Por isso é um jogo decisivo, é uma final. Hoje decide-se a primeira colocação no grupo. E é importante ser o primeiro colocado para que você avance sem uma repescagem. Elimina 2 partidas no calendário e está garantido na fase oitavas de final. A bola rola a partir das 19 horas. O estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O time que vai a campo vai ter dificuldades para segurar o Olímpia. Eu não tenho a menor dúvida que vai ter dificuldades. O Vasco está sem lateral direito, o Vasco está sem lateral esquerdo. Vai ser duro, torcedor. Nós vamos sofrer hoje, mas eu estou achando que dá. Vascaíno sempre acha que dá, né? O Renato Gaúcho está suspenso. Renato Gaúcho já não viajaria mesmo para Assunção, fruto de uma punição imposta pela Conmebol. Com o Renato no Rio de Janeiro, ficaram alguns jogadores, mas eu chamo a atenção para a situação do Léo Jardim. Antes, vamos lá. Ficaram no Rio de Janeiro Pumita, Saldívia, o Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes, Rojas, Andrés Gomes, Spinelli e Adson. Esses ficaram no Rio de Janeiro. Do time que começou a partida contra o Internacional, o último jogo, 2 titulares viajaram para o Paraguai. Preste atenção. Carlos Cuesta, ok. Carlos Cuesta foi expulso contra o Inter, não vai jogar contra o Bragantino, viajou para reforçar o sistema defensivo no jogo de hoje. E o goleiro Léo Jardim. Por que o goleiro Léo Jardim? Porque ninguém mais confia no Fusato. Todas as vezes que o Fusato foi para jogo, a maioria ele falhou. Não tem mais a confiança da comissão técnica do Vasco, o Fusato. E aí o Léo Jardim está indo para o sacrifício. Está indo para o jogo, porque não há goleiro reserva. O Fusato, ninguém mais confia nele. Por isso que o Léo Jardim viajou. Por isso que o Léo Jardim está no jogo de hoje. O Vasco tem problemas, né? Provável time do Vasco que vai a campo hoje, com Tietê, inclusive, na lateral direita. Provável time do Vasco que vai a campo hoje contra o Olímpia. O Matheus França, mais uma vez, deverá ser reserva de um time reserva. Tá dura a vida para o Matheus França, hein? Reserva do time reserva. Bom, sem lateral direito, Tietê deverá ser improvisado por ali. Acredito que o Tietê vai jogar na lateral direita. Renato Gaúcho não deverá optar por um jovem. É um jogo tão importante, é um jogo que requer um pouco mais de experiência. Embora o Tietê não esteja entregando bem, vai na lateral direita ali o Tietê. Carlos Cuesta, Lucas Freitas e o Avelar, né? O Avelar na lateral esquerda. O Cuiabano está machucado e o Piton ficou no Rio. O meio-campo, Hugo Moura, Ramon Rique e JP. O Matheus França na reserva.
Matheus França, reserva do time reserva. O ataque com o Marino, Brenner e Nuno Moreira. Acredito que seja esse o time do Vasco para começar a partida de hoje.